Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática para o nono ano. Vamos estudar a respeito de razão e proporção. Razão em matemática é a comparação de duas grandezas. Então observe, indique a razão na forma de fração irredutível. Esse 12 pode representar qualquer coisa, assim como o 20 também. Então quando eu estou comparando uma determinada quantidade, seja de pessoas, ou seja de objetos, seja lá do que for, eu estou comparando 12 quantidades para 20, eu estou querendo saber a razão entre elas. Então, para encontrar a razão entre 12 e 20, basta colocar ela em forma de fração. Eu estou fazendo uma comparação, 12 para 20. Agora eu preciso encontrar essa razão na forma de fração irredutível. Nesse caso, eu tenho que procurar um número, o maior número que divide 12 e 20 ao mesmo tempo. Nesse caso é 4. Aí dividindo 12 para 4 dá 3 e 20 para 4 dá 5. Letra B. Encontre a razão entre 6 e 15. Da mesma forma, 6 está para 15. Procurando o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, vai ser um 3. 6 dividido para 3 dá 2 e 15 para 3 dá 5. Qual foi a medida de velocidade média em km por hora de um Jeep que percorreu 342 km em 4 horas? Bem, esse é um problema que envolve velocidade média. E velocidade média nada mais é do que a razão entre duas grandezas, que é quilômetros por hora. Ou seja, eu vou dividir a quantidade de quilômetros percorridos pelo tempo gasto. E nesse caso eu vou encontrar a velocidade média. Então, velocidade média é a distância percorrida dividida pelo tempo de percurso. Nesse caso, a distância percorrida é 342, o tempo gasto foi 4. Quando a gente divide 342 para 4, a gente encontra 85,5 km por hora. Essa é a velocidade média desse Jeep ao percorrer 342 km em 4 horas. Outro exemplo de razão: qual foi a velocidade média em metro por minuto de um ciclista que percorreu 1.800 metros em 5 minutos? Então, da mesma forma, nós vamos colocar que velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo de percurso, onde a distância foi de 1.800 e o tempo foi de 5 minutos. Dividindo 1.800 para 5, a gente tem 360 metros por minuto. Agora, quantas horas uma caminhonete precisou percorrer 340 km com medida de velocidade média de 85 km por hora? Veja, o problema aqui agora é saber quantas horas, o tempo gasto. A gente tem o percurso feito e temos a velocidade. Só queremos saber quantas horas essa caminhonete gastou para fazer esse percurso. A gente vai usar, claro, a mesma ideia, né? A velocidade média é igual à distância percorrida dividido pelo tempo, só que agora eu tenho uma velocidade média, que é de 85, e tenho também o percurso, que é 340. E o que eu quero saber é o tempo, que nesse caso é quantas horas demorou para fazer esse percurso. Para resolver isso aqui, a gente pode pensar o seguinte: 85, o denominador de 85 é 1. É só multiplicar meios pelos extremos que a gente consegue encontrar o resultado. Eu vou multiplicar 85 vezes h, e aqui embaixo, como tem 1 vezes 340. Então, na verdade, o que eu vou fazer é trocar esse h pelo 85. Esse h vem para cá e 85 vem para cá. Então, 340 dividido para 85 vai dar 4 horas. Então, vai demorar 4 horas para essa caminhonete percorrer 340 km numa velocidade de 85 km por hora. Um corredor percorre 500 metros em 3 minutos. Qual foi a medida de velocidade média em km por hora? Veja, aqui o percurso está em metro e o tempo está em minuto. E eu quero saber qual foi a velocidade média em km por hora. Então, eu vou apresentar para vocês duas maneiras de resolver esse problema. A primeira maneira é usar a ideia de velocidade média. Velocidade média é o percurso, que é de 500 metros, dividido pelo tempo. Ora, mas o tempo é 3 minutos. Por que eu coloquei aqui 180? Porque eu transformei esses minutos em segundos, para encontrar, nesse caso, metro por segundo. Se 1 minuto tem 60 segundos, 3 minutos são 180. Então, transformei isso aqui em segundos. Agora, ao dividir, eu encontro a velocidade média em metros por segundo, que é 2,77 infinitos 7. Aqui a gente encontrou
a velocidade média em metros por segundo, para transformar essa velocidade média de metros por segundo em quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. Eu posso explicar isso em outro vídeo, se alguém não entendeu por que esse 3,6, qual o motivo do 3,6, eu posso explicar isso em outro vídeo. Basta você pedir aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando o motivo desse 3,6. Para transformar metros por segundo em quilômetro por hora, basta multiplicar 3,6. Multiplicando isso por 3,6, nós vamos encontrar 10 km por hora. Então essa é uma maneira de resolver esse problema. Vamos fazer outra maneira. 500 metros equivale a 3 minutos, ou seja, 500 metros percorridos em 3 minutos. Se eu quero saber em hora, basta eu transformar esses minutos em hora. Então é só multiplicar por 20. Nesse caso, 3 minutos vezes 20 dá 60 minutos. Aí se eu multipliquei aqui por 20, obrigatoriamente eu vou ter que multiplicar isso aqui também por 20, que dá 500 vezes 20 dá 10.000 metros. Ora, 10.000 metros são na verdade 10 quilômetros. Por quê? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então 10.000 metros são 10 quilômetros. Nesse caso, aqui eu tenho 10 quilômetros e aqui eu tenho 60 minutos. 60 minutos é 1 hora. Então eu tenho 10.000 metros é exatamente igual a 10 quilômetros. Então eu tenho 10 quilômetros por hora. Agora vamos ver proporção. A igualdade de duas razões forma uma proporção. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, imagina aqui duas razões. A está para B, assim como C está para D. Então eu posso multiplicar isso aqui da seguinte maneira. Eu vou multiplicar A vezes D, isso vai dar igual a C vezes B. Isso a gente chama de multiplicação dos meios pelos extremos. Então vamos aplicar essa propriedade agora em algum problema. Determine o valor de x para cada igualdade. Observe que esse formato aqui está igualzinho a esse. Então basta multiplicar meios pelos extremos que a gente encontra. Vamos multiplicar 3 vezes x é igual a 2 vezes 9. 3 vezes x é 3x, 2 vezes 9 é 18. Dividindo tudo por 3, 18 por 3 dá 6. Essa aqui é a resposta. Aqui a gente tem a mesma situação, basta multiplicar 12 vezes x igual a 9 vezes 8. Então dá 12x igual a 72. Dividindo tudo por 12 também dá 6. Observe as medidas de comprimento desse segmento de reta. Então observe, aqui eu tenho um segmento de reta AB que mede 4 cm, CD que mede 3, EF que mede 6. Qual deve ser a medida do comprimento GH para que nessa ordem AB, CD, EF, GH sejam segmentos de retas proporcionais? Ora, eu quero saber qual é a medida de segmento GH. Eu não desenhei o GH aqui. Eu quero saber quanto vai medir o GH para eu desenhar aqui nessa figura, de forma que ele obedeça essa proporção. AB está para CD, assim como o EF está para GH. Então a gente escreve assim: é 4, CD é 3, EF é 6 e GH é o que a gente quer. Basta multiplicar meios pelos extremos que a gente encontra 4 vezes GH é igual a 3 vezes 6, 18. Dividindo 18 por 4, a gente tem 4,5. Esse vai ser o segmento GH que eu posso desenhar aqui. Aplicação de razão e proporção. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito de escala, assunto esse estudado em geografia. No mapa, a escala é de 1 cm por 500 km. Nesse mapa, a distância em linha reta entre a cidade de Curitiba e Natal é de 5,3. Curitiba até Natal em linha reta, viagem de avião, é de 5,3. Quando você pega uma régua e mede essa distância aqui, que está em linha vermelha, você tem 5,3. Qual é a distância real entre Curitiba e Natal? Todas as vezes que a gente for resolver um problema de escala, a gente tem que observar que esse é um problema de razão. E no numerador vai estar sempre a medida do desenho. E no denominador vai estar a medida real. Já que eu tenho aqui a escala já feita, então eu vou escrever a escala e vou dizer que essa escala está para a medida do desenho dividido pela medida real. Veja só, aqui nessa escala, aqui está dizendo que 1 centímetro do desenho
equivale a 500 quilômetros. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esses 500 quilômetros em centímetros. Se eu vou transformar em centímetro, primeiro eu tenho que transformar em metro para depois transformar em centímetro. 1 quilômetro são 1000 metros. Então transformando 500 quilômetros em metros, é só acrescentar mais 3 zeros. Aí você tem 500.000 metros. Para transformar agora metro em centímetro, se 1 metro tem 100 centímetros, basta eu multiplicar por 100. Isso significa que eu vou acrescentar mais 2 zeros. Então, o número que eu vou ter aqui vai ser 50 milhões. Então, observe que aqui está escrito essa escala, que é 1 centímetro para 50 milhões de centímetros, que isso é a transformação de 500 quilômetros em centímetros, igual a 5,3, que é essa medida aqui, está para x, que é a medida real. Ou seja, a medida do desenho está para a medida real, assim como a medida do desenho está para a medida real. Então, agora, multiplicando meios pelos extremos, vamos ter 1 vezes x dá x, e 5,3 vezes 50 milhões dá 265 milhões. Isso aqui está em centímetro. Transformando em quilômetro, centímetro, transformar em metro, basta eu eliminar 2 zeros, que é dividir para 100. Depois, transformando agora metro em quilômetro, basta eliminar mais 3 zeros. Então vai ficar 2.650 quilômetros. Então a distância entre Curitiba e Natal em linha reta é de 2.650 quilômetros. Aplicação de razão e proporção agora falando sobre densidade demográfica. Sabendo que a área do Rio Grande do Norte é de 52.809 km² e sua população de aproximadamente 3,534165 milhões de habitantes, calcule sua densidade demográfica. Vamos lembrar aqui, calcular a densidade demográfica é uma outra razão onde eu vou ter a divisão da população pela área. Então vai ser assim, densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área, para saber quantos habitantes cabem no território. Quantos habitantes o Rio Grande do Norte tem? 3,5 milhões. Isso significa que eu vou ter 3.534.165 habitantes, dividido pela área, que é de 52.809 km². Ao fazer essa divisão, perceba que isso aqui é uma outra razão. Ao fazer a divisão, eu tenho 66,83, quase 67 habitantes por quilômetro quadrado. Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários ou então nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. E não esqueçam de assinar o canal e de curtir o vídeo. Muito obrigado.